Queridos alunos, muito bem-vindos para mais uma aula, amados guerreiros conectados do Reino de Deus, e hoje nós adentraremos no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Fechar essa perninha do E aqui, já era. Prepare-se aí para suas anotações, ok? E bora para nossa aula então. Jeremias é considerado também um dos profetas maiores. Eu já expliquei o que significa profeta maior e menor e eu tenho certeza que isso já está cravado na sua mente aí e você vai conseguir passar essas informações para frente, beleza? Vamos lá. Ele era filho de um sacerdote, ou seja, Jeremias ele era profeta e também sacerdote. Logo chegamos à conclusão que ele era da tribo de Levi, porque a tribo de Levi que servia como sacerdotes, beleza? O nome do pai de Jeremias era Ilquias, sacerdote Ilquias. Não podemos fazer travou aqui agora. Não podemos fazer a confusão de confundir esse sacerdote Ilquias com o sumo sacerdote Ilquias que aparece em Reis. Não são as mesmas pessoas, apesar de ter o mesmo nome, tá bom? Jeremias foi sacerdote, como eu acabei de falar, chamado muito novo, nós vamos ver isso na exposição do livro dele. Ele também foi auxiliado por um escriba chamado Baruque. Então tudo leva a entender que Jeremias era uma pessoa que tinha, money, para conseguir ter um escriba particular para escrever as suas profecias e os seus conteúdos, só alguém muito rico, pessoal. Então tudo leva a entender que Jeremias era um homem de posses, tá bom? Ele profetizou por volta de 627 a.C. a 585, até o momento da queda mais acentuada da Babilônia nas 3 invasões. Essa aqui é a mais lembrada, 585, ou até mesmo em alguns lugares você vai achar a data como 586 a.C. Sempre são essas datas aí que você vai achar sobre a destruição praticamente quase que total de Jerusalém do templo no ano 586 a 85 a.C. Depois dessa queda, ele ainda continua vivo e profetizando, pessoal. É isso mesmo. É cogitado que o ministério de Jeremias durou 50 anos de aliás, 50 anos, hoje tá travando bem, hein? 50 anos profetizando, 50 anos de ministério, tá bom? Profetas contemporâneos, ou seja, profetas que viveram no mesmo contexto e no mesmo período de Jeremias. Naum e Abacuque são cogitados aí que viveu no mesmo período em que Jeremias também estava vivo e profetizando. Ele era, Jeremias, de uma cidade chamada Anatote. Anatote ficava aproximadamente aí, 4,5 km. 4,5 km de Jerusalém. Ou seja, era muito próximo, dava para ir a pé, e 5 km você faz aí, dependendo da sua condição física, você deve fazer até em menos de 1 hora ou 1 hora você faz 5 km aí tranquilamente, tá bom? Então essas são as informações introdutórias do livro de Jeremias e agora vamos entrar aqui já na exposição do livro dele. Do capítulo 1 ao capítulo 4, quais são os pontos principais que serão tratados dentro das profecias de Jeremias? Ele diz que a palavra do Senhor veio a ele nos dias, ele profetizou nesses dias aqui desses reis, Josias, Joaquim e Zedequias. Esses foram os períodos dos reis que ele profetizou, lembrando que esses reis você viu lá no final do livro de Reis, que são os reis ali que vão ser estarão governando quando a Babilônia invade Jerusalém, Judá. Lembrando que nesse contexto aqui o reino norte já caiu, não tem mais reino norte, nessa época de Jeremias aqui só havia o reino sul, Judá, capital Jerusalém. E aqui é curioso que Jeremias fala o seguinte: quando ele é chamado, ele se tem como criança e Deus diz para ele que antes dele nascer, antes de estar no ventre da mãe dele, Deus havia escolhido Jeremias como profeta e dado ele as nações como profeta. Então isso aqui é muito curioso, que algumas pessoas vão falar o seguinte, né? Tem as linhas de interpretação que vocês vão ver nas aulas de teologia sobre calvinismo e arminianismo, né? Na onde estaria o livre-arbítrio de Jeremias de escolher não ser profeta, porque Deus diz que antes dele nascer, Deus já tinha escolhido ele, chamado ele, separado ele, levantado ele para ser profeta das nações. Então será que Jeremias não tinha escolha? Deixa isso para as aulas de teologia, beleza? Fica essa curiosidade aí que você vai chegar lá nas aulas de teologia. Ainda aqui no capítulo do 1 ao 4, né, nesses primeiros 4 capítulos,
vai ter a condenação de Judá, Reino Sul, eles estão condenados. Jeremias falou que isso, Isaías lá atrás falou que isso ia acontecer, e Jeremias agora que está muito próximo de vivenciar a queda, ele está aqui nesse contexto, até quando a Babilônia vem e destrói tudo, ele está presente, então ele começa a falar a condenação de Judá, e agora vai ter uma série de mensagens de quem? De Jeremias contra Judá, contra Jerusalém. Ele vai trazer várias mensagens contra a cidade, contra o pecado e anunciando a queda. E aqui nós vamos ver os pontos principais dessas mensagens que ele vai trazer sobre Jerusalém. E é curioso que algumas dessas mensagens, Jeremias estava na porta do templo. O templo estava de pé ainda, pessoal. Alguns dizem até que ele se colocava na escadaria também do templo para profetizar contra Jerusalém e contra a cidade. Você imagina que cena curiosa e que cena forte e chocante. Você vê um homem, não sei como é que era a estrutura física dele, mas provavelmente, como era no Antigo Israel, um homem barbudo, talvez também cabeludo, parado lá com aquelas roupas de sacerdote, profetizando na escadaria do templo ou na porta do templo. Você imagina que é algo chocante e poderoso, né? Mas nós vamos ver aqui que muitas pessoas desprezavam esse profeta e se desprezavam. Primeira mensagem que ainda está aí do capítulo 1, capítulo 4, a mensagem é para Judá a se arrepender. Ele tem aí um chamado, né, pedindo, se arrependam, né, se arrependam, torne atrás, abandonem as suas práticas. Mas nós saberemos, que nós que estamos na frente da história, que eles não queriam se arrepender de forma alguma. Presta atenção agora, pessoal. Do capítulo 5 ao capítulo 25, olha aí, ó, 20 capítulos, são inúmeras mensagens deste profeta à nação de Judá, à nação de Israel. Então vamos lá. A segunda mensagem, a primeira nós acabamos de ver, né, que é uma mensagem para ele se arrepender, o povo de Jerusalém. Segunda mensagem, a invasão dos estrangeiros. Isso daí vai estar mais ali do capítulo 5 ao capítulo 6. Os estrangeiros vão invadir Jerusalém, vão invadir Judá. Esses estrangeiros são os caldeus, que também são chamados de babilônicos ou a Babilônia. Terceira mensagem, do capítulo 7 ao capítulo 10. Essa mensagem fala de promessas e ameaças na porta do templo. Lembra que eu falei? Que às vezes ele ia na porta do templo, ou alguns falam que até na escadaria do templo, para profetizar contra a nação, contra o povo. Você imagina a cena, ele na escadaria do templo ou na porta do templo, fazendo promessas e ameaças. Então tem promessas e ameaças, porque no meio dessas profecias de ameaça de destruição, que eles iam ser praticamente mortos e a cidade arrebentada, tinha promessas que Deus ia restaurar, Deus ia trazer esse povo de novo do cativeiro e ia honrar o que tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Quarta mensagem, que vai aí do capítulo de número 11, tá? Até o capítulo de número 13 aí aproximadamente. Isso daqui é curioso, ó. Essa quarta mensagem. Começa algumas conspirações contra Jeremias. Muitos querem matar Jeremias, daí é normal. Você começa a pregar a verdade, o povo quer te matar fisicamente e espiritualmente e socialmente. Eles tentam acabar com você de todas as formas. E eu vivo muito isso nas mídias sociais. As pessoas me perseguem demais por falar algumas verdades ou interpretações que as pessoas a vida inteira ouvem de uma forma, e quando você traz a interpretação que aquela pessoa não quer aceitar, e mais é a interpretação bíblica, acaba as pessoas começam a te perseguir, né? E fazer aquilo que nós chamamos de ad hominis, né? Levantar calúnias contra você, como não consegue te refutar, como não consegue te rebater, ou às vezes tem inveja, ciúme de você por algum motivo, aí começa a atacar você, né? Falar mal de você, às vezes da sua característica, da sua estrutura física, do jeito que você se veste. Muitas pessoas falam da minha barba, ó o barbudinho aí, ó o barbudinho sem Espírito Santo, enfim. Eu sou que nem Jeremias, não deixa pra lá essas coisas, deixa eles falar o que eles quiserem, vamos continuar anunciando as verdades de Deus, como Jeremias fazia. Quarta mensagem, conspirações contra Jeremias, eles querem matar Jeremias, isso vai do capítulo 11 ao capítulo 13. E aqui dentro desse contexto, do capítulo 13, é curioso que Deus dá uma ordem pro profeta. Você vai comprar um cinto de linho, era um cinto muito bonito, você vai desfilar com ele pela cidade. E aquele cinto simbolizaria, né, o carinho ou a relação que Deus queria ter com Jerusalém. Deus fazia os profetas vivenciar na pele muitas dessas coisas, pessoal. Deus queria às vezes retratar através do profeta o que Deus estava sentindo, ou de algumas coisas o que a nação estava fazendo e como Deus se sentia perante isso. Então ele anda com esse cinto e de repente Deus fala o seguinte para ele: agora pega esse cinto, vai até Eufrates, guarda isso na cabeça, vai até Eufrates com esse cinto, cava um buraco e enterra esse cinto lá. Pessoal, de Jerusalém, vou colocar um J aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse número aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, guarda isso daqui, ó. J de Jerusalém até o E de Eufrates. Sabe quantos quilômetros que dava essa viagem aqui?
aproximadamente 1.284 quilômetros. Jeremias teve que percorrer só para chegar lá, cavar um buraco, enterrar um cinto e voltar para Jerusalém. E na época não tinha carro, não tinha avião não. Na maioria das vezes era a pé ou de jumento. Eles não tinham nem muito costume de andar a cavalo. Pode ser cavalo? Pode, mas não era muita prática deles. Era mais jumento. Você imagina só, pessoal, você andar 1.284 quilômetros para cavar um buraco e enterrar um cinto. E aí quando Jeremias volta, passa um tempo, Deus fala assim, sobe lá. Lá vai ele de novo, mais 1.284 subir de novo, descava, pega o cinto e volta. Gente, você acha que ser profeta era fácil? E tá o povo hoje aí, eu sou profeta, eu sou profeta. Olha como o profeta sofria. Agora aquele cinto podre, sujo, ele vai colocar na cintura e desfilar sobre Jerusalém. E isso para quê? Para demonstrar como que estava Jerusalém, Judá, com a sua intimidade com Deus. Podre, quebrada, totalmente arrebentada. Não tinha mais comunhão nenhuma com Deus. E isso que significa que este cinto na cintura de Jeremias. Começou algo lindo, maravilhoso, que primeiro o cinto está bonito, depois que enterra fica podre, ou seja, com o tempo apodreceu, se afastaram de Deus. E aí acabou o relacionamento íntimo, né? O cinto é algo íntimo ali colado na pessoa, acabou esse relacionamento com Deus. Isso aqui é retratado por o cinto, tá bom? Quinta mensagem, do capítulo 14 ao capítulo de número 17. Jeremias em vão intercede pelo povo. Jeremias agora começa a interceder, começa a orar a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia do povo de Judá. Tenha misericórdia do meu povo. E Deus fala para ele, sabe o quê? Ainda que Moisés e Samuel, ou seja, Moisés, lá que tirou o povo do Egito, e Samuel, que ungiu Davi, ainda que eles intercedessem, Deus falando para Jeremias, se eles orassem para mim voltar atrás e não deixar a Babilônia me destruir eles, eu não ouviria. A Babilônia vai vir e vai arrebentar com tudo. Ou seja, coloca Moisés e Samuel como grandes intercessores e homens que tinham grande intimidade com Deus. É o que dá para entender pelo texto, que é muito legal e muitas pessoas nem sabem dessa passagem aqui, tá? Sexta mensagem contra o povo, que ainda está dentro deste contexto aí, pessoal, ó, do capítulo 18 ao capítulo 20. Sexta mensagem. Santificação do sábado, eles estavam violando o sábado, lembrando que o sábado já teve seu cumprimento, nós veremos isso mais claramente no Novo Testamento, isso estava preso ao povo de Israel, era uma sombra do que viria. Jesus Cristo é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Eu vou abordar isso com mais amplitude no Novo Testamento, tá? Sexta mensagem, a santificação do sábado. E aqui dentro deste contexto vai aparecer o quê? O vaso na mão do oleiro, que é um dos contextos mais pregados no livro de Jeremias. Que ele desce na casa do oleiro, ele vê um vaso, né, o oleiro trabalhando num vaso, aquele vaso se quebra e aí vem a palavra que daquele barro ou daquele vaso ali, daquela cerâmica, o oleiro, que ali seria Deus, ele pode fazer um novo vaso, mostrando que Deus ele pode restaurar Jerusalém e Israel, o povo, ele pode restaurar, tá? Vai falar também da botija quebrada, a ruína de Jerusalém. A botija quebrada representa a ruína de Jerusalém. Também vai ter uma passagem aqui sobre Pazur, que ele bate em Jeremias, e Jeremias é preso. Por Jeremias ficar profetizando tudo isso que vai acontecer, muitas pessoas se levantam contra ele. E este cidadão, além de espancar, bater em Jeremias, ele é preso, ele é chicoteado no tronco por conta das suas profecias, pessoal. Tá vendo aí, ó? Isso vai do 18 ao capítulo 20. Ser profeta não era fácil não, o povo tá aí. Profeta chegou, levanta a mão que eu vou profetizar, eu sou profeta da noite. Olha o que era ser profeta aqui, ó. Era apanhar, ser humilhado, ser excluído, porque as palavras dos profetas era a palavra de se arrependa, te torne a Deus, abandona esse caminho, abandona essa vida. Hoje a pregação é oba-oba, glória a Deus, viva do jeito que você tá, a pregação é homocêntrica, o homem é só triunfalismo, é só vitória, é só bênção, mas a palavra aqui dos profetas era a palavra de, ó, se arrependa, é juízo de Deus. Só que assim, toda profecia ela tem três pilares. A profecia ela vem para exortar, para edificar e consolar. É o que acontecia aqui. Entre as promessas de bênção tinham também as palavras de se arrependa, te torne a Deus, senão vai ter consequência. Sétima mensagem, que está aí no capítulo 21, um anúncio que Nabucodonosor, ele destruirá Jerusalém. Acabou, não tem mais o que fazer, ele vai vir e vai destruir a cidade, não tem para onde correr. Oitava mensagem de Jeremias, profecia contra Jerusalém, contra Judá. E aqui nesse contexto ele fala do renovo que vai vir da casa de Davi, já apontando para Jesus Cristo, né? O remanescente, um renovo, ou seja, é como ali um tronco, é como um broto que surge do tronco de Davi, já mostrando aqui esse renovo viria com Jesus Cristo.
E dentro deste contexto aqui, que vai do capítulo 22 ao capítulo 24, que é a 8ª mensagem de Jeremias, vai ter também uma grande pregação de Jeremias contra os falsos profetas. Eu amo esse contexto, eu já preguei esse texto na igreja por conta de muitos falsos profetas que estão espalhados pelo Brasil. Tinha até vídeo meu pregando sobre esse contexto, mas se perdeu quando eu perdi o meu canal no YouTube. Também vai falar do futuro do povo, é comparado com 2 cestos. Vai ter 2 cestos ali, né, com figos, e vai ser comparado o futuro do povo de Jerusalém. E olha que legal, os figos bons, que ele vê 2 cestos, um com figo bom e um com figo mau, figo ruim. O cesto com figo bom representa o povo que vai para a Babilônia. Era para eles ir para a Babilônia e se estabelecer lá e ficar lá, porque era um tratamento de Deus com eles lá. Então era a vontade de Deus que eles ficassem na Babilônia. Mas quem fugisse para o Egito, porque a invasão vai vir da Babilônia, mas muita gente vai fugir. Quem fugisse para o Egito seria o cesto de figo mau. Não era para fazer isso, que eles iriam sofrer, morrer e padecer lá. Mas era para ir para a Babilônia, porque era a vontade de Deus, tá bom? Isso vai do capítulo 22 ao capítulo 24. Agora, a 9ª mensagem aí de Jeremias, que ainda está dentro desse contexto aí, tá? A 9ª mensagem de Jeremias, que vai do 22 ao 24. Serão 70 anos de cativeiro. Depois Deus irá destruir a Babilônia. Então eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Alguns ali da época de Jeremias, profetas mentirosos, falaram que o cativeiro ia durar só 2 anos. Não, depois não vai voltar, é só 2 anos. Não, Jeremias não, vai, fica tranquilo lá, estabelece, faz a sua vida lá, faz sua casa lá, vive tranquilamente lá, porque vai ser 70 anos, 70 anos. E por isso também ele era perseguido e apanhava por falar que era 70 anos o cativeiro da Babilônia. E aqui fica claramente Deus falando que logo depois disso ele destruiria a Babilônia. E assim aconteceu, nós veremos lá na frente. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula do livro de Jeremias. Eu espero que você tenha gostado desse livro magnífico deste profeta, conhecido aí popularmente como o profeta chorão. E nós entenderemos o porquê que ele é chamado deste profeta, tá bom? Então eu te aguardo para a nossa próxima aula do livro de Jeremias. Tem muito mais aí para nós trabalhar. Até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.